Estamos entrando no mundo da microbiologia, certo? E a gente vai começar a nossa discussão discutindo essencialmente esse conceito básico de microbiologia. Então, se Titio chegar aqui para vocês, abrir o chat, coloca aqui para vocês o tópico microbiologia. Nós estaremos discutindo essencialmente o ramo científico responsável pelo estudo das entidades biológicas microscópicas. Então, o ramo científico responsável pelo estudo dos micro seres vivos e entidades infecciosas. Cada pedacinho da microbiologia, ela é dividida de acordo com qual entidade biológica está em discussão. Então, por vezes, nós falamos em virologia, que inclusive, não por um acaso, está muito em voga nos tempos atuais, né? Quando nós discutimos os vírus, e os virusoides e os viroides, tudo bem? Que são as estruturas subvirais. Nós temos a microbiologia associada ao estudo do reino Monera, né? O carinha lá das bactériazinhas. E depois nós temos o estudo microbiológico associado ao reino protoctista. E quando a gente termina esse tripé da biodiversidade introdutória, né, dos micróbios, e falamos também um pouco sobre vírus e entidades subvirais, nós simplesmente conseguimos pano o suficiente para construir uma manga muito legal da nossa roupa, que é o estudo das interações microbianas e parasitárias, tá? Interações microbianas e parasitárias. Então, dentro desse aspecto, é importante que vocês tenham também como registro a ideia de que a microbiologia estuda, estudo das interações microbianas e as interações ecológicas microbianas para o contexto de biodiversidade. Pois bem,
Dada toda essa lógica, quero que você existe aí passear no estudo da universidade. A partir de agora, será objetivo do nosso estudo o início da compreensão dos 5 reinos biológicos. Vocês já estudaram comigo os sistemas de classificação básico e já entendem que quando eu falo em reinos biológicos, nós estamos falando em um táxon que reúne a biodiversidade mediante ao englobar de vários outros níveis hierárquicos de classificação, né? É aquela coisa do domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Só que, obviamente, nós vamos entrar na discussão dos 5 grandes reinos. Desses 5 grandes reinos, 4 ficarão comigo, né? Eu trabalharei com vocês Monera, Protoctista e fungos, tudo bem? Dentro de uma perspectiva mais geral e associada às patologias e reino animal, tá bom? Billy Paul ficará com plantas com vocês e a gente fecha esse nosso ano de forma brilhante. Visto isso, quem entra por fora nessa... Alô? Chegou? Uhul! Vamos nessa. Pois bem, fazendo o mouse passear para um lado e para o outro e agora com voz, uma das coisas que a gente vai precisar entender, então, é que a primeira estrutura estudada aqui na nossa microbiologia não é essencialmente um ser vivo. Nós vamos estudar aqui vírus e dentro dessa perspectiva. É legal que vocês entendam que hoje há um consenso científico a respeito da natureza viva dos vírus. De maneira tal a percebermos que o que a gente leva para a discussão científica é que vírus não venha a ser um ser vivo. Hoje, o vírus ele é visto como um complexo bioquímico ativo, ou melhor, uma partícula bioativa. Como outros autores sugerem, são agentes bioquímicos infecciosos. Pouco importa a terminologia que você queira adotar, toda ela faz menção a um complexo biológico cuja natureza química se assemelha a um ser vivo, porém há nessa organização uma limitação estrutural e fisiológica, permitindo com que eu não possa classificá-lo como um ser vivo, certo? A segunda coisa importante
é que mesmo os vírus não sendo estruturas vivas, eles estão associados a um ser vivo, porque parte da sua atividade de manutenção funcional e de propagação e replicação depende de uma estrutura biológica. Professor, por quê? Aí eu te pergunto, por que o quê, cara pálida? Aí você me responde, por que vírus, então, ainda não é vivo, visto por maior parte da comunidade científica, como um ser vivo? Porque a gente precisa organizar na nossa mente a ideia de que um ser vivo é um conceito. E esse conceito ele se baseia em critérios. Então, se eu pego um ratinho e uma tampa de caneta, por pura intuição e por tudo que a gente já conheceu da vida, eu sei diferenciar claramente o ser vivo do ser não vivo ali. Mas para a ciência, a gente não faz isso pela visão do senso comum. Entender que um ser vivo é vivo ou não depende de conseguir ou não classificá-lo dentro dessa categoria. E como a gente já estudou atividades de classificação e sistemas de classificação, vocês sabem que classificar um ser passa essencialmente por enquadrá-lo dentro de critérios. E para um ser classificado como vivo, ele precisa se enquadrar dentro de 6 critérios fundamentais. Ele precisa ter uma composição celular, ele precisa apresentar um material genético, ele precisa apresentar um metabolismo, ele deve ser capaz de se desenvolver e reproduzir, ele tem que ter um ciclo vital, né? Ele tem que necessariamente ser reativo a estímulos e ele precisa necessariamente estar submetido às condições evolutivas, haja vista que ele tem um material genético que é capaz de se reproduzir. Os vírus, eles só têm 3 dessas 6 características, o que me permite colocá-los fora dessa caixinha. No entanto, já tem-se um discurso muito sério e pesado e denso dentro da ciência, a fim de entender os vírus como uma forma particular de vida. Nós não chegamos num consenso, mas não me surpreenderia se anos futuros aí a gente tivesse um reinozinho só para esse danado desses vírus. Até porque eles já têm um sistema de classificação e nomenclatura muito particular também e tudo mais. Pois bem, estruturando um vírus, quais são as características gerais desses caras? Primeiro que eles apresentam um padrão organizacional extremamente simples. Como eles são acelulares, eles se resumem a uma estrutura de envoltório proteico. Tá? Então eu tenho um conjunto de espículas proteicas que em sua totalidade é chamada de capsídeo. Então se nós pudéssemos imaginar aqui um esquema em que eu tivesse várias proteínas colocadas lado a lado, formando uma estrutura de envoltório, onde no interior desse envoltório eu teria um material genético. Essa estrutura, esse envoltório é o nosso capsídeo. E o material genético dentro dele produzido identifica a linhagem daquele vírus. Esse danado desse capsídeo vai conferir o material genético que se encontra dentro dele, primeiro, uma proteção. É importante que se entenda que todas as atividades de interação célula-vírion, e eu digo já a vocês o que danado é um vírion, tá? Depende quase que exclusivamente das características desse capsídeo. Além disso, o capsídeo vai conferir uma proteção ao material genético que se encontra ali dentro. A segunda característica muito típica é que alguns vírus eles são envolvidos por fora do seu capsídeo por um envelope lipoproteico. Normalmente, esse envelope viral, alguns livros mais antigos vão chamar de cápsula viral,
mas normalmente a gente deixa o termo envelope para vírus e cápsula para bactérias, muito embora isso possa ser trocado sem menor prejuízo. Muitas vezes esse envelope lipídico advém de fragmentos de células que esse vírus parasitou, entre aspas, no ciclo replicativo anterior. Então imagina uma situação em que um vírus infecta uma célula e depois de seus processos de replicação, esse vírus ele desprende-se da célula sem necessariamente lesá-la, no sentido de matá-la, mas quando acontece, na maioria dos casos acontece, ele pode carregar um pedacinho da membrana plasmática daquela célula, gerando então a formação de um cobertor, tá? Uma cápsula, um envelope que envolve esse vírus. Todo e qualquer vírus, além do capsídeo, apresenta um material genético. E esse material genético é DNA ou RNA. Veja bem, é um ou outro. Vocês não vão encontrar vírus tendo os dois complexos químicos associados. Ah, professor, mas eu li a respeito de um cara chamado citomegalovírus, que ele é um carinha que apresenta os dois materiais, não é? Não, não é. Tá? Não é. Estudos recentes nos mostram que o citomegalovírus, ele é um vírus de DNA, tá bom? Que durante a sua atividade infecciosa, se aproveitando do metabolismo da célula hospedada, faz com que o cara lá faça a transcrição dos seus genes e hora ou outra ele assimila esse produto transcrito em sua estrutura, tá bom? Mas não se preocupe, a gente ainda vai falar do citomegalovírus, dos virusoides e dos viroides um pouquinho mais à frente, tá bom? Então, ou tem DNA ou tem RNA. O grande ponto aqui a respeito do material genético, e eu vou colocar aqui uma OBS, é que o material genético viral ele apresenta por vezes uma conformação atípica. Nós estamos muito acostumados com aquele DNAzinho, fita dupla em alfa-hélice, enquanto o RNA é fita linear e única, né? E nos vírus essa coisa meio que muda de figura. A organização do material genético viral pode ser atípica. Ou seja, eu posso ter um DNA convencional de fita dupla, eu vou botar aqui o DNA FD, DNA de fita dupla, mas eu posso ter também o DNA de fita simples, assim como é o RNA. Essa molécula de DNA, inclusive, pode ter bases nitrogenadas pareadas que normalmente nós não encontramos em seres vivos, como, por exemplo, adenina, aliás, uracila, compondo o DNA. Vocês já devem ter aprendido que a uracila é uma estrutura nitrogenada típica de RNA. Eu também posso ter um RNA fita dupla, como não é esperado, e o RNA fita simples. Esse RNA fita simples, ele pode ter cadeia positiva e ele pode ser um RNA fita simples de cadeia negativa. Então perceba que há muita particularidade na organização genômica dessas estruturas virais. Professor, o que danado é um RNA de fitas, um RNA positivo e um RNA negativo? O RNA positivo, ele está associado à organização sequencial dos nucleotídeos, de maneira tal que a gente entende o RNA de fita positiva igual ao RNA mensageiro. A forma de leitura desse RNA é exatamente o mesmo. Então, quando um vírus tem RNA positivo, ele é essencialmente entregue às vias de produção de proteínas dentro da minha própria célula. Porque uma das particularidades do vírus, então,
é que ele vai dominar o metabolismo celular de maneira tal a fazer com que essa célula realize todos os processos metabólicos que ele não é capaz de fazer sozinho, já que ele não apresenta esse metabolismo. Quando a gente fala em fita de RNA negativo, eu tenho uma condição de codificação invertida. A informação, ela é complementar, aliás, a fita de RNA ela é complementar a informação. Como assim, professor? Se o meu RNA positivo tem a sequência seguinte, ó, adenina, timina, timina. Deixa eu pegar aqui para vocês, rapidinho. Adenina, timina, timina não, então. Deixa eu pegar um lápis aqui para mostrar a vocês. Se por um acaso o meu RNA, ele tem a seguinte sequência, ó, adenina, uracila, uracila, citosina, guanina, citosina, a gente vai dizer que essa informação aqui é uma fita positiva. A fita negativa ela é o espelho disso, é o complemento. Uracila, adenina, adenina, guanina, citosina, guanina. Isso aqui é um vírus que apresenta um RNA de natureza negativa. Professor, e agora? E agora é que o meu material metabólico na minha célula não reconhece essa fita negativa. Então esse vírus aqui ele não vai fazer nenhuma atividade de replicação. No entanto, eles vão converter a fita negativa em uma fita positiva para garantir que o metabolismo celular seja dominado. Mas repito, isso aqui é spoiler de momentos posteriores da nossa aula. A gente ainda vai chegar nesse mérito aqui, tá bom? Como aprofundamento, porque isso eu acho que nem está no programa de vocês. É só para vocês entenderem as atividades replicativas específicas. A gente fala das gerais e depois das específicas. Tá? Um segundo ponto importante, aliás, um terceiro ponto importante, entendendo essa coisa do material genético viral, é que esse material genético ele se comporta frente ao ambiente do mesmo modo que o nosso. Então ele está submetido a condições de mutação, ele está submetido a realidades de expressão gênica que fazem com que o vírus tenha um conjunto de características. Ele está associado ao surgimento de novos vírus ou de novas cepas virais de um mesmo vírus, né? E sendo assim, a presença de um material genético faz com que esse ser, essa entidade aqui, seja capaz de ser submetido aos processos evolutivos do mesmo jeito que qualquer ser vivo. Inclusive, é por conta disso que as interações vírus e seres vivos, somada aos processos evolutivos, permite-nos concluir que boa parte das novas cepas virais associadas, das novas linhagens virais associadas às novas doenças ou das enfermidades um pouco mais agressivas que têm surgido, podem ser também por culpa nossa a partir da atividade de seleção artificial, né? Estamos vivendo um momento muito crítico, um momento muito particular, inclusive quando eu começar viroses, esse papo vai ficar um pouquinho mais dentro do contexto, né? Que é justamente essa pandemia absurda que nós estamos vivendo aí. Quando eu digo absurdo, é porque isso é sem precedentes. Não existe nada, absolutamente nada, que tenha sido semelhante a tudo isso que nós estamos vivendo. Né? Ah, Brasil, mas a gripe espanhola matou a metade do mundo. Mas o mundo tinha metade da população que tem agora, não tinha ciência que tem agora, não tem a tecnologia que tem agora. Nada foi tão assustador e avassalador quanto está sendo essa pandemia que nós estamos vivendo. E tudo isso aconteceu, melhor dizendo, porque nós selecionamos, tudo indica, nós selecionamos de modo artificial cepas virais de um vírus que nós já conhecíamos desde a década de 70 e era extremamente simples, que era o SARS-CoV, né, dentro da classe dos coronavírus. A variante 2, que é o vírus que a gente tem agora, o SARS-CoV-2, foi possivelmente selecionada por acesso direto a animais silvestres, onde no fim esse vírus ele era para se limitar
ao contexto silvestre, se não fôssemos tão idiotas a ponto de invadir um espaço que não é nosso. Então, tudo indica, e indicações são fortes, de que essa variante viral, ela ganhou tamanha proporção porque a gente mexeu em vespeiro, né? Mas, de todo modo, se tem material genético que está associado aos processos evolutivos. Tudo bem? Alguns livros vão dizer, então, que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. A gente vai manter essa colocação por uma questão puramente de simplicidade na discussão, mas eu gostaria muito que vocês colocassem um par de aspas aí no termo parasita, porque parasitismo é uma relação ecológica e relações ecológicas são submetidas à análise de seres vivos, e se vírus não é visto como ser vivo, não faz sentido vírus ser parasita, tá bem? Mas essa entidade infecciosa, e esse sim é um termo mais adequado, depende de um ambiente biológico estável, de um ambiente citológico estável. Então eu preciso de uma célula ou de um conjunto delas para que eu consiga, a partir do meu material genético viral, acessar o metabolismo dessa célula. Então, o que acontece? Eu entrego o material genético viral à estrutura celular e a estrutura celular enganada, começa a trabalhar esse material genético como se fosse dela, gerando, então, uma gama de ações biológicas que é essencialmente feita de forma equivocada. Então, se eu tenho um RNA viral, eu vou traduzir em proteína achando que é um RNA mensageiro da célula. Se eu tenho um DNA viral, eu vou transcrever esse DNA viral achando que é um DNA celular. E aí eu tenho todas as características virais sendo construídas pelo aparato metabólico da célula que está sendo infectada. É importante que se diga também que os vírus, melhor dizendo, que a célula infectada pelo vírus, ela não sabe que está infectada, mas ela emite sinais de que está infectada, de maneira tal que o nosso sistema imunológico ele consegue reconhecer as células que estão viralmente contaminadas. O lado bom disso tudo é que a evolução moldou células de defesas específicas para esse tipo de caso, que a gente chama de linfócitos T, da classe das natural killers, né? As NKs, as células T e NKs. Elas conseguem infectar células que perderam capacidade de recrutamento de estruturas controladoras da mitose e células infeccionadas por entidades virais e subvirais. E ela literalmente destrói essa célula. Ou seja, as natural killers elas combatem tumores e células infectadas com vírus. No entanto, vocês sabem perfeitamente que existem doenças causadas por vírus, porque obviamente a gente não consegue dar cabo de todas as células e nem é salutar que isso aconteça. Porque se o processo infeccioso for, por exemplo, numa mucosa respiratória, e essa mucosa está muito comprometida em termos infecciosos, não é importante, melhor, não é legal que a gente mate a danada da célula em massa, toda ela de uma vez, né? E do mesmo modo, a gente tem a compreensão de que a célula que foi danificada, ela já está, como é que eu posso dizer? Ela já foi, ela fatalmente vai morrer. Então, o que a gente precisa é estabilizar o processo para que a infecção ela não progrida e dar tempo ao próprio sistema imunológico a corrigir o problema. Uma outra coisa muito legal dentro dessa discussão é que os vírus, aliás, um grupo de vírus chamados de retrovírus já apresentam conjunto enzimático. Uma enzima chamada de transcriptase reversa. E aí eu já tenho um vírus um pouco mais complexo, com, entre aspas, habilidades muito particulares, que me permite o entendimento da ideia de que eu estou chegando muito próximo, evolutivamente,
de uma estrutura metabólica, mas ainda extremamente simples. É uma enzima, tão somente uma, capaz de realizar a transcrição do RNA em DNA. Por isso, transcrição reversa. Por isso, o nome da enzima, transcriptase reversa. Esses vírus são chamados de retrosvírus e são vírus de RNA, tá? Que tem a capacidade de garantir a formação do seu DNA a partir do RNA existente. Só que essa enzima, ela ainda assim, ela é inativa em ambiente viral. Ela só passa a funcionar dentro de uma estrutura celular, o que faz com que esse vírus ainda dependa da célula do ponto de vista metabólico. Pois bem, feito isso, e já feito todo esse apanhado geral, possivelmente já tenho dado tempo para vocês fazerem as anotações devidas, vamos para o próximo. A estrutura viral, ela é uma estrutura extremamente pequena. Ela é muito menor do que a menor das células. E o menor dos vírus chega a dimensões muito pequenas. Eu tenho, então, vírus que conseguem ser menor em muito do que o vírus da gripe, por exemplo. Então, eu tenho um vírus que pode atingir algo em torno de 20, 25 nanômetros de tamanho. E isso é muito pequenininho. Fazendo com que a gente consiga entender que o processo infeccioso viral, ele não se limita somente à interação do vírus com a sua célula. A organização particular, a estrutura do vírus, também contribui fortemente para esse processo de infecção. Por quê, professor? Porque uma coisa tão pequena assim não é fácil de ser detectada. E nem existem tantas barreiras assim para impedir que ele atue. E uma outra coisa que é importante a gente mencionar, isso aqui eu já discuti com vocês, eu vou pular rapidão, é que a estrutura viral, fora da organização citológica infectada, ou seja, o vírus fora da célula, ele não é chamado de vírion, não é chamado de vírus. Ele é chamado de virion. E alguns livros vão falar em viron, tá bom? Eles são chamados de virion ou viron. Eu vou colocar aqui, ó. Virion ou viron. E o que danado é essa bodega? É a estrutura viral completa. Completa. Essa coisa é a entidade infecciosa. Eu vou colocar aqui, tá entre parênteses, para vocês terem essa noção representativa. É o vírus fora da célula. Tá bom? Só para vocês terem isso como gatilho mental e lembrar. A organização do vírion de qualquer entidade viral, ela se baseia naquela premissa estrutural que eu discuti com vocês agora há pouco. Uma estrutura de envoltório proteico, um envoltório proteico, também. Eita, cadê o meu slide? Sumiu. Aqui, achei. Não, achei não. Slide. Tá aqui. Um envoltório proteico com material genético dentro de si, por vezes um envelope viral, né? Uma cápsula viral. Essa arquitetura, ela pode apresentar um padrão geométrico muito, mas muito particular. Então, eu tenho uma diversidade estrutural dos vírus bem significativas. Então, como vocês podem ver aqui no nosso esquema, eu tenho vírus que apresentam uma organização helicoidal, formando uma espécie de um tubo, né? Eu tenho uma estrutura icosaédrica. Eu tenho, por vezes, estruturas aglomeradas de várias unidades estruturais envolvidas por um envelope, como, por exemplo, o vírus influenza, causadoras da gripe, aliás. E eu tenho algumas coisas um tanto quanto mais mistas, ó, como o bacteriófago, que são vírus que infectam bactérias. Dentro dessa ideia, é importante que a gente saiba
que existem vírus que infectam todos os tipos de células conhecidas do nosso planetinha chumbregal. O que eu quero dizer com isso, professor? Que não importa se você é um ser humano ou um animal qualquer, uma planta, uma bactéria, fungo, protozoário, uma alga, não importa. Existem vírus para praticamente todos os modelos celulares. Todos os modelos celulares. E por que eu estou falando isso com tanta ênfase e com tanta representatividade na palavra? Porque a ação de infecção viral ela é específica, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Rafa perguntou assim, professor, o que faz o vírus se adaptar melhor em uma região do corpo? Exemplo do que eu quero acontecer é o vírus da gripe é um vírus respiratório, vírus da herpes genital. Boa, Rafa. Logo a gente vai discutir a ação da infecção viral, a ação viral, e você vai perceber que a ação viral ela é específica a um conjunto de células. E o que faz essa condição adaptada de seleção é ser como é, um vírus infectar um grupo de células específicas, é a interação do capsídeo viral, né, das espículas do capsídeo, com os receptores da membrana plasmática das células daquele tecido. Então, o vírus da gripe, ele ataca o aparato respiratório, porque só o aparato respiratório tem receptores para reconhecer as espículas do capsídeo do vírus. Entende? Então, é uma questão de relação de reconhecimento antigênico mesmo. No fim das contas, o vírus, ele não invade a sua célula, ele convence a sua célula de que deve entrar. Vocês vão ver isso um pouquinho mais à frente. Mas ficou claro, Rafa? Essa coisa aí que você chamou de adaptar, entre aspas, né? Nada mais é do que um reconhecimento de sinal químico. Entenda que o vírus vai chegar, vai ser reconhecido pela célula e a célula vai colocar ele para dentro. Do mesmo jeito que faria, por exemplo, se ao invés do vírus fosse um hormônio, sei lá. Tudo bem? Pronto, perfeito. Visto isso, há vírus para tudo quanto for ser vivo. E em todas as situações, o vírus ele é malvado. Veja bem, quando a gente discute bactérias, hora ou outra chegará esse momento, a gente sempre diz assim, ó, olha, bactéria não é malvada o tempo todo, não. Tem bactérias que são bactérias de vida livre, que não fedem nem cheira. Tem bactérias que são mortais. Mas também tem bactérias que são muito importantes e são boazinhas. E aí vocês acreditam na gente e anotam isso no caderno e vão fazer a prova. Mas com vírus não existe isso não, tá bem? Os vírus, eles sempre serão deletérios. E, obviamente, eu estou falando aqui de uma entidade não viva capaz de perturbar o funcionamento global da célula. Ora ou outra, essa célula vai morrer em decorrência da ação desse cara. Tá? Então, vírus, não existem vírus bonzinhos. Todos os vírus, eles são malvados. Todos em condição natural, obviamente, né? Porque existem vírus que a gente manipula em laboratório e aí eles vão virar vacina, eles vão virar vetores gênicos para biotecnologia e por aí vai. Mas, de todo modo, dada a ação natural dessas partículas, eles sempre serão malvados. Inclusive, o termo vírus, derivando da sua etimologia, significa veneno. Tá? Então, é uma entidade, sim, de natureza infecciosa e essa infecção sempre é recorrente. Então, não existe vírus bonzinho. Não existe vírus bonzinho. Nós vamos entrar numa discussão agora a respeito do processo de replicação viral. Inclusive, eu aconselho que vocês desistam do termo reprodução viral e fale agora em replicação viral. Replicação viral, porque, obviamente, reprodução é uma característica do ser vivo e sendo o vírus hoje visto como algo que não é vivo, não faz sentido falar em reprodução viral. A replicação viral é uma estratégia em que o vírus consegue
utilizando-se da maquinaria metabólica da célula que ele hospedou-se, copiar-se, fazer cópias de si, literalmente. Por quê, professor? Porque sim, evolutivamente, a estratégia infecciosa de qualquer vírus passa por invadir uma célula, se quiser, aliás, se necessário, e usar daquela célula como incubadora. Professor, por que ele consegue fazer isso? Por um motivo muito simples. Bioquimicamente falando, os vírus apresentam estruturas muito parecidas com a nossa. E a natureza química do material genético é idêntica, de maneira tal que quando ele coloca as informações de sua constituição lá dentro da célula viva, a célula acredita piamente que aquilo ali é parte de si. Então, se eu coloco um material genético, esse material genético vai ser replicado e traduzido. E aí eu formo as proteínas do meu capsídeo e cópias do material genético. É só montar um novo vírus e estamos conversados, tá? Então, essa é a estratégia de replicação viral. Eu coloquei aqui reprodução viral nesse slide, e esse slide é um tanto quanto antigo. No entanto, que fique a ressalva aqui, vocês vão encontrar em alguns livros essa ideia de reprodução viral, tá bom? Mas eu prefiro que vocês guardem na sua cabeça as ideias conceituais que nós vamos trabalhar aqui como sendo voltadas à replicação viral, tá? Então, o primeiro ponto importante é que para o vírus fazer cópia de si mesmo, ele precisa de ajuda. Ele não tem metabolismo. Então, dentro dessa perspectiva, todo e qualquer vírus só faz cópia de si quando ele está interiorizado em uma célula. Quando ele está dentro da célula e faz com que a célula copie as suas estruturas em novas estruturas. Tá bom? O material genético dos vírus apresenta um conjunto de genes associados à organização das estruturas dele mesmo. De maneira tal que quando essas estruturas são expressas, elas ficam dentro da célula como incubadora. E aí eu vou montando, feito pecinhas de Playmobil, essas coisinhas que eu acabei de sintetizar em uma organização viroide. E aí esse vírus já pode sair dessa célula, normalmente de maneira agressiva, matando a célula para infectar uma nova e fazer a mesma coisa. Tá bem? Então, todo o processo de biossíntese, todo o processo de produção das estruturas virais passa pela expressão do material genético, passa pela produção de proteínas, passa pela assimilação de energia para todo esse processo de biossíntese. Então, tudo isso depende da célula. O vírus entra somente com a informação. Tá bem? Por isso que vírus são malvados. Primeiro porque ele vai consumir a matéria-prima biológica dentro daquela célula que seria aplicada para a construção, para a biossíntese das estruturas da própria célula. E segundo ponto importante que vocês vão ver logo logo, que é que a maioria das situações, o vírus pós-biosintetizado dentro da célula matará essa célula. E o resultado disso é, obviamente, a perda de conteúdo celular, perda de tecido, e eu terei uma resposta a isso se eu for um ser pluricelular. Se eu for um ser unicelular, a morte da célula resulta na morte do indivíduo, e estamos conversando, tá bom? Nós vamos discutir aqui modelos de replicação que estão associados a dois ciclos virais. No entanto, eu vou dar uma pausa no slide aqui nesse momento para discutir com vocês aqui no chat alguns pontos particulares a respeito do que isso significa. Eu queria muito que o Zoom voltasse a ter aquele negócio de desenhar o quadro branco. Eu não sei por que não está aqui. Eu não sei se é porque... Só um minuto, deixa eu ver se eu acho. Eu não sei se é porque... Voltei, linda, tá aqui. Eu não sei se é porque mudamos alguma coisa na atualização
ou se é uma questão de configuração, talvez o amo tenha configurado de um modo tal que eu acho que é uma questão de configuração. Acho que o dono do aplicativo tirou o quadro branco e colocou essa enquete aí. Ó. Qual dia vocês estão voltando no Enem? É óbvio que vocês estão voltando em janeiro, né? Quer dizer que vocês voltaram em janeiro, não foi? Liga para Titio, pelo amor de Deus, que vocês voltaram em janeiro. Foi em janeiro, não foi que vocês voltaram? Glória a Deus. Apesar de eu não achar uma data justa, trará menos transtorno sendo em janeiro. Eu tô sem o quadro branco aqui, infelizmente. Deixa eu perguntar uma coisa aqui rapidinho para o pessoal do ano, por favor. 2 minutinhos, eu só vim aqui do lado. Amor, amor. Então, enquanto eles não respondem, vamos continuar, porque a gente tem muita coisa para discutir ainda. Eu vou aqui no chat mesmo e a gente vai falar aqui. E a gente vai falar aqui sobre o mecanismo de ação viral. O que significa essencialmente a ação infecciosa dos vírus. Filhotinhos, o processo de infecção viral, ele se dá seguindo mecanismos de etapas sequenciais. E antes de eu mostrar isso visualmente para vocês, é legal primeiro que a gente descreva isso de uma forma tranquila, calma, tá? Para poder isso fazer muito sentido. O processo de infecção viral será descrito em etapas. E a primeira etapa que eu vou descrever para vocês é chamada de reconhecimento. Antes das etapas, só um minuto. Algumas características, esqueça o termo etapa. Características. A primeira característica é que a ação viral é específica. Ou seja, os vírus eles atacam células específicas ou conjuntos celulares muito específicos. E só, por exemplo, se eu levo em consideração que o HIV, o vírus da imunodeficiência humana, é um vírus que acomete células do sistema imunológico, ele só vai atuar sobre as células do sistema imunológico. Ponto. Ele não vai atacar outro conjunto celular. Se eu entendo que o vírus influenza, o vírus da gripe, acomete as células do trato respiratório, ele é competente em atacar aquele conjunto de células. Existe, então, uma limitação de reconhecimento antigênico entre células e vírus, de maneira tal que a ação viral ela será específica sempre. Isso nos permite concluir, por exemplo, porque uma muriçoca comum, pernilongo comum, não transmite AIDS, por exemplo. Ora, mas, professor, mas o vírus da AIDS não está no sangue? A muriçoca bebe o sanguezinho? Mas esse vírus, obviamente, esse sangue passa por toda uma transformação dentro do tubo digestório da muriçoca e não há especificidade de interação ali, por exemplo. Certo? Mesma coisa serve para quando a gente falar, por exemplo, da interação de vetorização patológica.
Então, quem transmite dengue é o Aedes aegypti. Ele vetoriza o vírus. Por que outro mosquito não faz o mesmo, professor? Porque outro mosquito hematófago não consegue fazer? Porque não haverá um padrão de interação entre o tubo digestório dos outros mosquitos para com o vírus. Tem para esse vírus. Então, essa interação ela sempre será específica. Segunda ação, segunda situação. A ação viral é sempre deletéria. Ou seja, vamos discutir sempre uma condição que gera prejuízos. Tá? Não existe vírus bonzinho. Todo o processo de ação viral, ele é infeccioso. Ele é daninho à célula que está sendo atacada. Certinho? Está sendo atacada. E em consequência disso, toda ação viral é patológica. Bem? Então, em via de regra, infecções virais causam doenças. Ponto. Não importa qual é o ser vivo, ele vai se lascar. Tá certo? Professor, mas eu já peguei muitos vírus, eu sei que eu já peguei e nem todos eles me causaram doenças. Tudo bem. Mas não causaram doença não foi porque ele não fez o que tinha que fazer, não. Foi porque o seu corpo foi capaz de melhorar essa situação. Por quê? Possivelmente porque a carga viral foi pequena o suficiente para você conseguir combater com o seu sistema imunológico. Ou você é vacinado para aquela doença. Ou você já teve aquela doença e agora aquele vírus não lhe é mais um perigo, pelo menos numa situação de imunocompetência, né? Então isso não é um problema, certo? Visto isso, então, a gente já pode entrar nas etapas, agora sim, nas etapas da ação viral. E a primeira etapa é a etapa de reconhecimento. Ora, se o processo de ação viral ele é específico, o vírus ele deve ser capaz, entre aspas, de reconhecer quais células ele vai infectar. O vírus da AIDS na sua pele não é um problema. O vírus da AIDS ele é um problema quando ele encontra uma célula que ele consegue infectar. No caso, uma célula do sistema imunológico, macrófagos e linfócitos T, principalmente linfócitos T. Alguns macrófagos também. Tá bom? Então, como é que se dá esse reconhecimento? Como é que se dá esse padrão de reconhecimento viral? O reconhecimento se dá por compatibilidade entre as espículas do capsídeo ou elementos do envelope viral com a membrana celular hospedeira. Então, a membrana plasmática deve ser capaz de reconhecer quimicamente a estrutura do vírus. Em 95% das vezes, ou mais, tá? O vírus ele não invade a célula. Ele convence a célula de que ele deve entrar. Ele é histocompatível. Ele vai funcionar como um sinalizador falso. Ele vai dizer, células, olha que legal eu aqui. Aí a célula, peraí, deixa eu ver se é compatível. Aí vai e reconhece receptores e capsídeo. Aí a célula diz, é legal. Se a gente reconhece esse cara é um cara legal. Uhul! Aí ele vai e entra. E lascou-se. Certo? Então essa é a coisa toda do reconhecimento. Depois que esse reconhecimento ele é efetivo, nós entramos numa segunda etapa, que é chamada de adsorção. E não é absorção, é adsorção. Adsorção. A adsorção é a interação do vírion com a superfície celular.
Então esses caras literalmente irão entrar em contato. Eles irão absorver. Linda pergunta. Professor, qual a estrutura da membrana celular que reconhece a presença do vírus? A membrana plasmática, né? Os receptores proteicos de membrana. Eu tô esse tempo todo sem câmera. Mas, rapaz, eu tô sem câmera. Pronto, aí eu aqui, ó. Oi, pessoas. Tudo bem, esquisitinhos? Deixa eu pegar meu pente aqui. Alô? Ai, ai, ai. Oi? Voltou? Tá com chiado? Mas beleza. Nada que um post-it amassado no cantinho do cabo não funciona. Meu cabinho é vagabundo. Aí ele é fora de dimensão. Aí quando a gente bota ele no conector... Nossa senhora, que cara. Quando a gente bota ele no conector, ele fica sambando assim no conector. Folote. Aí dá mau contato. Mas eu acho que agora deu certo. Né? Ó, vou bulir aqui, ó. O som não foi embora. Uhul! Pois bem, o que é então essa coisa toda aí do... Deixa eu puxar o pato aqui. O que é essa coisa aí da adsorção? Tá? Imagina, por exemplo, principalmente Linda que fez a dúvida. Imagina que esse lápis aqui, ó, esse lápis aqui, deixa eu botar minha câmera na minha frente para ver o que eu estou fazendo. É um vírus. Nossa senhora, minha parede está muito infiltrada, cara. Tô olhando daqui agora. E aí, vocês desconsiderem aí, tá? Desconsiderem. Vou colocar a câmera aqui no canto que eu consiga ver e mostrar o meu esquema para vocês. Pronto. Esse aqui é um vírus. Um vírus. A minha mãozinha aqui, ó, é a membrana plasmática de uma célula. E essa tampinha aqui é um receptor de membrana. Então o vírus está ali de bobeira. Há um reconhecimento e uma afinidade química entre estruturas do capsídeo e receptor. Reconhecimento e interação. Puf, interagiu. Esse contato, esse padrão de interação aqui,
é o que nós chamamos de adsorção, tá? A adsorção, ela garante como será o mecanismo de entrada do vírus. Porque duas coisas podem acontecer a partir de agora. O vírus ele pode simplesmente abrir mão do seu capsídeo, empurrar, injetar o material genético dentro da célula, ou ele pode, além disso, entrar inteiro e jogar o material genético lá dentro depois que ele todo entrar. Por uma questão puramente sequencial, tá? Eu vou colocar aqui como etapa 3 uma coisa chamada de desnudamento. Ui, desnudamento. O desnudar é literalmente ficar nu. O vírus ele abre mão do seu envoltório, ele abre mão do seu capsídeo para garantir que a entrega do material genético seja efetiva e ao mesmo tempo prioridade, tá? Então, o desnudamento nada mais é do que o desmonte do capsídeo. O desmonte do capsídeo a partir o desmonte do capsídeo e a entrega do material genético. Quando tudo isso está feito, entramos numa outra fase chamada de penetração. E eu juro que eu não estou falando de filme pornô, tá? Desnudar é ficar nu, penetrar, vocês sabem o que é penetrar. Eu não estou falando de putaria aqui não, tá? Tudo bem? A penetração é literalmente a introdução do conteúdo viral. Ó, é a introdução do conteúdo viral que pode ser o vírion inteiro ou só o material genético. O vírion inteiro ou só o material genético na célula, tá bem? Na célula. E aí o que acontece é que, por vezes, dependendo da espécie, do grupo viral, a fase 3 e 4 ela se inverte. Às vezes o ser vivo penetra para depois desnudar, que ser vivo? O vírion. Penetra para depois desnudar, ou ele desnuda para poder penetrar, tá? Dependendo de qual seja o vírus, essas coisas aí são invertidas. Na maior parte das vezes, os vírus envelopados, eles penetram primeiro e depois desnudam, tá bom? Alguns outros, enquanto está penetrando, ele vai desmontando já. Então, é uma coisa contínua, tá? Mas na maior parte das situações, o desnudamento ele acontece antes, tá bom? Ele acontece antes. E aí, quando o vírus já está lá dentro da célula, nós entramos na fase 5. E essa fase 5 ela vai ser chamada de biossíntese. Biossíntese. Só que tem um detalhe a partir de agora. A gente vai colocar aqui um asterisco. Depois que essas 4 etapas acontecerem e o vírus já estiver dentro da célula, depois que essas 4 etapas já aconteceram e o vírus está dentro da célula, dependendo do vírus ou do momento, ou do momento da interação do vírus com essa célula, nós teremos um comportamento particular. E aí nós temos os ciclos infecciosos virais, os ciclos de replicação, que podem ser o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Ciclo lítico ou ciclo lisogênico. Nós vamos começar discutindo o ciclo lítico, que se caracteriza pela infecção da célula, alta taxa
alta taxa de replicação viral e lise celular. Ou seja, no fim a célula vai estourar. E como é que isso acontece? Reconhece, absorve, desnuda, penetra. A quinta etapa, ela vai ser a etapa de biossíntese. Na etapa de biossíntese, então, a maquinaria enzimática celular irá biosintetizar, né? Irá produzir todas as estruturas virais. Então, o conteúdo celular agora reconhece as estruturas virais como sua. Ele vai fazer cópia do DNA ou do RNA viral. Ele irá expressar esses genes, irá produzir proteínas virais e ficar tudo lá. Entraríamos na etapa 6, chamada de maturação. Ou, em alguns livros, remontagem. Que é a construção de novos vírions a partir do que foi biosintetizado. Biosintetizado. Tá bom? Então eu vou pegar as espículas do capsídeo, vou montando um novo capsídeo, vou pegar cópias de material genético, vou botando dentro dos capsídeos novos e daqui a pouco eu tenho um bocado de virinhos. Fala, Jarbas. Ah, beleza. E o terceiro, o último ponto do ciclo lítico, indo na sequência, que seria a coisa aqui da maturação, é o que a gente chama de liberação. Liberação. O conteúdo viral produzido por aumento de volume e por... O que foi, Linda? Tá tudo bem, você está aqui. Em que posso ajudar? Pronto, então vamos lá. O vírus ele já está dentro da célula, tá bem? Foi o que a gente viu até a etapa 4. Depois que esse vírus está ali dentro, ele vai direcionar o seu ciclo replicativo para duas modalidades possíveis. Ou ele entra numa coisa que nós chamamos de ciclo lítico, ou ele entra numa coisa que nós vamos chamar de ciclo lisogênico. Eu estou supondo aqui que o nosso vírus ele vai executar o ciclo lítico. Então, se ele entrar em ciclo lítico, o que vai acontecer é isso que está seguindo na sequência. Biossíntese, maturação e liberação. Se achou agora? Deu certo? Então vamos lá. A liberação, então, diz respeito a uma condição de liberação do conteúdo viral que foi produzido. Disponha, Linda. Então, olha só. Todo o conteúdo viral que foi produzido fará com que a célula aumente demais de volume, e rompa sua membrana celular, liberando todos os vírions sintetizados. E agora, professor, essa ruma de vírus aí vai atacar outras células de mesmo tipo. Ponto. Certo? Professor, mas se não for ciclo lítico, se a gente for associar o vírus entrando em ciclo lisogênico, pois bem, vamos entender o que acontece então no ciclo lisogênico. Crianças, prestem atenção. Nas anotações de vocês, 1, 2, 3 e 4. Puxei uma setinha aqui, ó, ciclo lítico. 5, 6 e 7, tudo bem?
Agora eu vou puxar uma setinha para o outro lado e vou colocar ciclo lisogênico. Eu tô calmo, eu tô repetindo. Vamos com calma. Vamos com calma. Como é que tá nas anotações de vocês? 1, 2, 3, 4. Vamos repassar? Por isso que eu queria o quadro branco aqui. Droga. 1, 2, 3, 4. Presta atenção. Reconhecimento, adsorção, desnudamento e penetração ou interiorização. Lá dentro, o vírus vai decidir pelo ciclo lítico ou lisogênico. Você passa a setinha para cá, a setinha para cá. Certo? Se ele decidir pelo ciclo lítico, eu vou ter 5 biossíntese, 6 maturação, 7 liberação. Beleza? Ciclo lítico. Do 4, eu vou puxar uma outra setinha agora aqui e vou colocar ciclo lisogênico. Todo mundo pegou? Entendeu a minha ideia? Vocês estão visualizando o meu quadro coloridinho, com setinhas com várias cores? Pronto. Vocês já estão visualizando o nosso quadrozinho. Então eu puxei a seta para cá, botei ciclo lisogênico, lítico, e agora eu botei uma setinha para cá falando de ciclo lisogênico. Se é ciclo lisogênico, o que foi que aconteceu no ciclo lisogênico? 1, reconhecimento. 2, interação, que é a adsorção. 3, desnudamento. 4, penetração. Beleza? Penetrei. Ciclo lisogênico. O que é que vai vir agora? 5. Tá? O que é que vai acontecer em 5? Uma coisa que nós chamamos de eclipse. Eclipse. O que é essa tal dessa eclipse? O genoma viral é assimilado pelo genoma hospedeiro. Pelo genoma hospedeiro. Sacou? Vocês conseguiram perceber que eu tenho 2 5? Um 5 se eu estiver em ciclo viral, do tipo lítico. Um 5 se eu estiver em ciclo viral, do tipo lisogênico. Tudo bem? Vocês conseguiram pegar? Tá todo mundo aqui comigo? Opa, nós começamos a aula com 17 pessoas, já temos 31. Isso é ótimo. Que amo vocês! Ei, mas vocês 31 aí? Entendido? Todo mundo aí? Entendido? Sim? Sim? Carolzita? Emily? Linda, tá ok? Marcelão, tudo ok aí, querido? Marcelo, valeu. Então vamos seguir. O que acontece então? O que danado é esse período de eclipse? É um período, presta atenção, período de latência viral. Não entenda que eu estou dizendo aqui que toda e qualquer ação infecciosa viral cuja patologia entre em latência, que o ciclo lisogênico está em operação. Eu quero que vocês entendam por essa lógica de latência um intervalo em que o vírus não está causando mal algum à célula. Porque o que aconteceu é o seguinte, o material genético viral foi incorporado ao material genético da célula hospedeira. Então, veja bem, isso aqui, ó, é DNA hospedeiro, tá? Chegou aqui o DNA viral, ó. O que a célula vai fazer? Um corte aqui e vai soldar o material genético viral junto ao material genético hospedeiro. E a célula vai acreditar piamente que isso tudo aqui é o seu próprio DNA. Enquanto isso estiver dessa forma, sem maiores problemas à célula. Tá? Então é um período de latência viral. O vírus está com seu material genético estruturado e protegido no núcleo da célula hospedeira. Simples assim. E aí entra um ponto importante aqui no lisogênico. OBS. Em uma dada, melhor, em circunstâncias
circunstâncias específicas e sinalizadas mecanismo ainda não muito bem descrito pela ciência, o vírus abandona o ciclo lisogênico e inicia o ciclo lítico. Então, vê que legal. O vírus está lá em ciclo lisogênico, dominando a porra toda, né? Oi, Stephanie. Eita, foi privado. Mouse. É por isso que eu não gosto que vocês falem no privado. Falem para todo mundo ouvir, porque quando vocês falam no privado, automaticamente a minha... Foi isso que eu... Eita. Automaticamente a minha mensagem vai para o privado de quem falou comigo no privado. Então isso é chato para dedéu. Então vamos de novo, para todo mundo ouvir. Para todo mundo ver agora. Tá? O ciclo lisogênico é um período de latência viral. Certo? E aí acontece o seguinte. De novo. Ai. É um período de latência viral. E aí entra uma observação aqui importante. Em circunstâncias específicas e sinalizada, e aí eu botei assim, mecanismos ainda não muito bem descritos pela ciência, o vírus abandona o ciclo lisogênico e inicia o ciclo lítico. Então o ciclo lisogênico começou, eu peguei meu material genético, entrei em Eclipse, botei ele dentro do material genético hospedeiro e a célula ficou lá. Olha o que aconteceu. Uma célula agora tem o vírus, o material genético viral dentro do seu material genético. Ela vai sofrer divisão, virar 2. Cada uma dessas vai sofrer divisão, vai virar 4. Cada uma dessas vai sofrer divisão, vai virar 8. E aí eu tenho essa escala exponencial aí. Daqui a poucos minutos, uma célula infectada serão milhares de células infectadas. Todas elas, silenciosa, sem dano, funcionando perfeitamente. Porque a única coisa que aconteceu, filhotinhos, foi a introdução do material genético no material genético hospedeiro. E na hora que uma célula vai sofrer divisão celular, significa dizer que ela já duplicou todo o seu conteúdo celular. Significa dizer que cada uma dessas células filhas também terão uma cópia do gene viral. Olha que legal, né? E aí, dali a muito tempo, quando eu já tenho em escala uma quantidade muito grande de células em ciclo lisogênico, todas essas moças de uma vez saem do ciclo lisogênico e entram em ciclo lítico. Aí o que é que vai acontecer? Braço direito lá do meu esquema, do meu quadro. Aqui, ó. Biossíntese, maturação, liberação. Diferente do que acontece no ciclo lítico comum, onde as células vão morrendo de pouquinho em pouquinho, no ciclo lisogênico, esse período de latência dá espaço para o vírus ocupar um número muito grande de células e destruí-las todas de uma vez. É o que acontece, por exemplo, com a infecção do HIV, com a AIDS, né? O HIV vai lá, muito embora ele é um bicho muito astuto, ele tem uma particularidade nesse processo, mas quando eu chegar lá vocês vão ver, ele invade a célula, tem 2 fitas de RNA, uma delas ele converte em DNA e coloca esse DNA dentro do núcleo. O outro RNA já é de fita positiva, é biosintetizado.
Então ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele entra em eclipse e entra em biossíntese ao mesmo tempo. O vírus da AIDS, ele abraça os dois números 5 que eu trouxe para vocês aí, ao mesmo tempo. E uma outra particularidade do vírus da AIDS é que quando todos esses vírus foram biossintetizados e foram maturados, para sair da célula, ele não destrói a célula, não necessariamente. Em um primeiro momento, não. Ele é exocitado. Ele consegue ainda, por vias não muito claras, apesar da gente já entender muito sobre esse vírus, forçar a célula a exocitá-lo. Então ele sai dentro de uma vesícula, é uma exocitose atípica. Ele sai dentro de uma vesícula, dentro do envelope viral. E para que isso serve, professor? Ele devia ter matado a célula. Não. Ele sai e silenciosamente diz: células de defesa, cá estou. Eu sou um vírus, ó. Infecção viral. Aí as células de defesa: filha da puta, você tá aí. Faz uns cassel, monta um exército e vai atacar. E ele vai, ó, penetra. Não por um acaso, os períodos de latência para infecção por HIV podem durar anos. E ele fica nessa brincadeira em ciclo lisogênico, né? Infecção paralela, aumentando o número de células infectadas, mas nenhum processo sintomático. Por algum motivo não muito bem descrito, todos esses caras que são em ciclo lisogênico, ó, entre ciclo lítico. E aí o que acontece com o camarada que é soropositivo? Ele tem uma amplitude imunológica, uma estabilidade, depois ele tem um pico imunológico muito grande, um segundo período de estabilidade e fica por ali, né? Porque essa estabilidade vai cair um pouquinho aqui, vai dizer, você vai ter uns pequenos sintomas, tipo sintoma gripal, né? Moleza no corpo, uma febrezinha ou outra, uma coriza, uma coisa fresquinha desse tipo, mas você está com o sistema imunológico a pino aqui trabalhando. Se você fizer um exame, pegar um leucograma, você vai ver que está lá em cima, seus leucócitos. Aí, de repente, todo mundo aqui entra em ciclo lítico e o sistema imunológico desse cara faz isso. Aí, ó, já era, né? O cara já está imunocomprometido, vai ter que ter todo um conjunto de cuidados para que isso não progrida no sentido de depreciação do sistema imunológico, que ele tem uma sobrevida aí que hoje, né, AIDS não é mais uma sentença de morte, tá bom? Tem-se, então, um bom prognóstico. É um bom prognóstico. Pegaram a lógica, sim? Alguma dúvida aqui? Vamos ver isso acontecendo aqui no esqueminha? Que agora que vocês já descreveram tudo, a gente pode visualizar sem aquela coisa do ai, professor, não estou vendo, ai, professor, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu usei aqui como modelo um bacteriófago, né? Um vírus que infecta células bacterianas. Obviamente que quando a gente fala em infecções de célula eucarionte, tem suas particularidades, mas no contexto, na visão geral do processo infeccioso, são essencialmente as mesmas ideias. Então, preste muita atenção. As estruturas do capsídeo bacteriano, olha para cá, do capsídeo viral, perdão, do bacteriófago, é reconhecido pelas terminações de recepção da estrutura bacteriana. Esse cara reconhece e interage. Essa interação é chamada de adsorção ou adesão, certo? Quando isso acontece, o vírus desnuda, ó, ele deixou o seu capsídeo lá fora e injeta só o material genético. No caso do bacteriófago, o desnudamento ele é atípico, ele não desmonta o capsídeo, ele simplesmente abandona, ele como se ele abrisse uma portinha ejetora embaixo e cuspisse só o material genético. O material genético penetra na célula, e esse material genético vai ser reconhecido pela maquinaria enzimática da bactéria, da célula hospedeira. Todo o seu conteúdo estrutural vai ser biosintetizado em várias cópias. E depois que eu tenho cópia suficiente, eu vou montar esses vírus novos. Dali a tantos vírus dentro da célula sinalizam a necessidade de lise. A célula se rompe e esses vírus novos caem num ambiente biológico que possa infectar novas células do mesmo tipo. Isso aqui é o ciclo lítico, porque encerra em lise, certo?
No ciclo lisogênico, tem uma particularidade. Ó. O material genético viral, ele é introduzido no material genético hospedeiro. E ele é reconhecido como parte de tal. Quando essas células dali a tanto executam inúmeras cópias de si mesmas, vários ciclos mitóticos ou de divisão celular, eu tenho a formação de um batalhão de células em ciclo lisogênico. Certo? Em ciclo lisogênico. Dali a tanto, é possível que essas células que se encontram em lisogênese entrem em ciclo lítico. Então, todas elas irão extrair esse DNA daqui, irão expressar esses genes, irão biosintetizar, irão montar outros vírus e irão lisar a célula. Certo? Então, preste atenção. Inseri material genético, fiz vários genes, vírusinhos, estourei a célula e infectei novas células. Ciclo lítico. No ciclo lisogênico, o material genético viral é inserido no material genético hospedeiro. O genoma viral se mantém estável lá. As células fazem inúmeras divisões celulares. E dali a tanto essas células, então, entram em ciclo lítico. Elas extraem o material genético que outrora estava fixo no material genético hospedeiro e inicia todos os mecanismos de biossíntese. E aí estamos na conversão do ciclo lisogênico em ciclo lítico. Beleza? Alguma dúvida, filhotes? Não é fofinho isso? Eu acho isso uma fofinho. Dando tempo pra vocês baterem o print. Ou se vocês quiserem fazer o esqueminha, posso mandar sim. Pois bem, quais são as principais consequências do ciclo lisogênico? Ainda não, Raquel. Ainda não, porque eu não tinha certeza se a gente tinha finalizado a ecologia. Mas terminando a aula aqui, eu já entrego ao pessoal para disponibilizar para vocês. Então, quais são as principais consequências atreladas ao ciclo lisogênico? Lisogênico. É rapidinho, porque vocês vão entrar em intervalo agora, correto? Então, deixa eu finalizar aqui rapidinho. Quais são as principais consequências do ciclo lisogênico? Primeiro, uma célula infectada por um vírus, ela não pode ser infectada de novo por outro vírus. Tá bem? Então, as infecções virais de mesma natureza, elas normalmente não são coincidentes. Se você tiver uma infecção respiratória agora, você não consegue pegar outra infecção respiratória agora, desde que, obviamente, estejamos falando de infecções virais, tá bom? Virais. Certo? Esse é um primeiro ponto importante. Exemplo. Se você, por um acaso, estiver com o porongavírus, se você estiver com a Covid-19, apesar de que a gente não tem total certeza do número de conjuntos celulares que o poronga consegue infectar, mas ele infecta trato respiratório superior, trato respiratório inferior, no caso a árvore brônquica, a estrutura pulmonar, e nós já temos traços dele em tecido nervoso, né? Desde terminações nervosas de mucosa respiratória e oral até estruturas corticais.
Tá? Isso justifica, por exemplo, os sintomas neurológicos apresentados, como tremores, perda de olfato e de paladar. Tá bem? Mas pelo menos assim, se você pegou o porongavírus, você não tem como ter duas viroses ao mesmo tempo. Você não tem como ter a Covid e uma gripe, por exemplo, ao mesmo tempo. Porque as células, pelo menos parte delas, elas são iguais em termos de processo infeccioso. Aquela via de reconhecimento, elas são limitadas. 2. As células hospedeiras podem vir a apresentar novas características. Tá? Como assim, professor? Em algumas circunstâncias, as informações contidas no material genético do vírus fazem com que a célula expresse genes que ela não tinha. Por motivo óbvio, né? O que está encaixado aqui é um material genético que não é ele, não é dela. Então, quando eu expressar esses genes, o produto dessa expressão é uma característica nova, ainda que transitória em boa parte das situações. Mas é nova. Tá bom? E quando nós falamos em infecção bacteriana, melhor, infecção de vírus em células bacterianas, a ação lisogênica passa por uma importante etapa da reprodução bacteriana, que a gente vai chamar lá de transdução, tá bom? Na transdução bacteriana, a bactéria, antes de sofrer uma bipartição, ela sofre um processo de recombinação gênica por uma vetorização genômica. Um vírus trazendo um genoma estranho, coloca esse genoma dentro de mim, bactéria, eu assimilo esse material genético junto ao meu, entro em ciclo lisogênico, tá? E na hora que eu vou tirar esse material genético aqui para entrar em biossíntese, esses cortes acabam não sendo muito precisos. Então termina que a bactéria que está ali com o ciclo lisogênico recebe ou perde parte de informação genética e agora ela é uma bactéria mutada. A gente chama isso então de transdução bacteriana. Mas calma, quando chegar lá em bactéria, vocês entendem isso com muito carinho. E eu vou ficar por aqui. E eu deixo para falar para vocês sobre os retrovírus e a ação infecciosa dos retrovírus na próxima aula. Porque aí a gente já entra nas doenças causadas por vírus, as famosas viroses. Tudo bem? Alguma dúvida, filhotes, até aqui? Sim, não, talvez? Tudo ok? Então, beleza. Sejam bem-vindos ao mundo da microbiologia. A aula que vem será uma aula um pouco mais empolgante, que nós vamos falar de patologias, né? Futuros médicos. Pelo menos a maioria de vocês já esboçaram o desejo de ser um profissional da saúde. Então, a gente discute isso no próximo encontro, tá bom? Estarei mais animado, eu prometo. Um grande